A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está localizada na rua Coronel Fausto de Souza, número 353, quase esquina com a Correia Pinto. Tem o Seja e logo depois tem a nossa igreja em frente da concessionária Honda de motos. Nós temos nossas atividades aos domingos. Às 9h30 da manhã começa a escola dominical. E à noite, às 19 horas, o culto ao Senhor. Você é nosso convidado para estar lá e durante a semana nós temos várias outras atividades. A nossa igreja foi organizada aqui em Lages há mais de 65 anos. É uma igreja bem antiga aqui em Lages e que, com a graça de Deus, tem tido uma boa influência aqui. Porque nós gostamos de falar sobre a palavra de Deus e vivemos a palavra de Deus. Quero deixar vocês agora com a palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós acabamos de sair da Páscoa e acabamos de ver a morte de Jesus Cristo e falarmos sobre a ressurreição de Jesus Cristo, a razão da nossa fé. Pois quando a gente pensa na igreja cristã, a gente pensa na cruz do Calvário. E a cruz do Calvário simboliza o amor de Deus para conosco. O amor de Deus para nós que somos pecadores, o amor de Deus para pessoas que não mereciam nada, a não ser a ira de Deus. É isso que a Bíblia fala, né? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Bíblia mesmo, isso em Romanos 3:23, em Romanos 6:24, o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos condenados sob a ira de Deus. Mas Deus nos amou. Deus nos amou. E ele fala em João 3,16, diz para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz de Cristo simboliza o amor de Deus para conosco, simboliza a graça de Deus. E quando a gente pensa em graça, a melhor definição que a gente tem na Bíblia é favor imerecido. É receber um presente que nós não merecíamos. É receber alguma coisa que ultrapassa o nosso entendimento. É receber alguma coisa que a gente não consegue falar ou mensurar. É receber alguma coisa que na realidade é o contrário do que você merecíamos. A graça de Deus faz com que a gente tenha a vida eterna. É certo que o nosso corpo perecerá. É certo que o nosso corpo perecerá. Mas também é certo que se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. E na Páscoa, a gente lembra da morte de Jesus Cristo na sexta-feira e no sábado, mas logo no domingo a gente lembra da ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, diferente de todos os outros líderes que formaram as grandes religiões, como Maomé, como Buda, como Allan Kardec e tantos outros, não está ali no túmulo, mas ele está ao lado de Deus Pai. E logo que Jesus Cristo ressuscitou, ele se encontrou com seus discípulos, falou com eles, os confortou, porque eles pensavam que tinham acabado. Pedro, por exemplo, tinha voltado a ser pescador, junto com os outros 3 amigos que eram pescadores. Ele já tinha abandonado tudo. Mas Jesus Cristo foi lá, cuidou de Pedro,
tratou a Pedro, porque Pedro tinha negado a Jesus Cristo 3 vezes no julgamento de Jesus Cristo. Talvez a gente até se esqueça disso, porque são detalhes. Mas o amor de Deus cuida desses detalhes. E Jesus tratou de Pedro. Pedro foi restaurado. E nessa restauração, nesse tempo de 40 dias, o Senhor Jesus Cristo trouxe informações importantes, exortações importantes para o seu povo. Para Pedro, Jesus Cristo falou: pastorei as minhas ovelhas. Para os outros discípulos, ele falou de outras ordens. Mas hoje aqui, nós vamos ver para nós que cremos em Jesus Cristo implicações práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia e as consequências do sacrifício de Jesus Cristo para nós hoje. Antes de começarmos a ler o texto bíblico e pensarmos nele, nós vamos orar. Vamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida. Baixe sua cabeça comigo, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nesse momento de dor e nesse momento onde nós pensamos, Pai Santo, e queremos refletir sobre as consequências práticas, as implicações do sacrifício de Jesus Cristo na nossa vida, nós queremos te implorar e te suplicar, Pai Santo, que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito. Que o Senhor fale ao meu coração e fale ao coração das pessoas que estão acompanhando esse programa hoje, Pai. Através do YouTube, através da Nova Era TV. Que o Senhor fale ao coração deles, Pai. Nós não sabemos onde eles estão. Pode ser que eles estejam no transporte coletivo, vendo através do seu smartphone, Pai. Pode ser que eles estejam num consultório, pode ser que eles estejam num hospital vendo esse programa. Que o Senhor fale ao coração deles. Pode ser que eles estejam no aconchego da sua casa ou no escritório no momento de intervalo, Pai. Que o Senhor fale com eles, que o Senhor abençoe-os, Pai. Que o Senhor também me use, Pai, para proclamar a Tua bendita e santa palavra, Pai, e mostrar quem Tu és e a Tua vontade para nós, Pai. Nós oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ver Atos, capítulo 1, dos versículos 6 ao 8, que é uma tarefa que Jesus Cristo deu para os seus discípulos. Então ele fala assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós vemos aqui os discípulos perguntando uma coisa interessante para Jesus Cristo: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos eram oprimidos pelos romanos. Israel era um povo que vivia sob a tutela de Roma. Eles viviam sobre a lei romana, viviam sobre a religião romana. Apesar de Roma deixar que eles tivessem a sua religião, eles tinham que viver também sabendo que os romanos adoravam a César e a outros deuses e eles precisavam viver desse jeito. Eles viviam sobre o domínio romano quanto aos impostos e eram altíssimos. Eles viviam debaixo do poder romano na questão do exército. Porque se hoje a gente fala que a polícia oprime as pessoas, que as pessoas não são livres, essa liberdade que a gente almeja e espera nunca existiu e nunca existirá. Porque desde o Império Romano, qualquer coisa que fosse feita, qualquer atitude, qualquer ação, qualquer revolta que fosse feita contra o Império Romano era coibida pelo exército romano e a ordem era para prender quem fosse preciso e matar a todos. Então, os israelitas viviam numa situação muito difícil e os discípulos de Jesus Cristo, na sua maioria, eram israelitas. E eles sabiam que Jesus Cristo é o filho de Davi. E na visão deles, uma visão mais imediata, mais para o hoje, mais para esse momento, como diz a
a teoria filosófica de Carpentier, do viver hoje, eles esperavam que Jesus Cristo fosse restaurar o reino de Israel político e as coisas políticas que existiam para que eles fossem livres dessa opressão romana. E Jesus Cristo mostra para eles que não era isso que ele veio fazer, mas que ele veio dar uma tarefa para aqueles discípulos. Ele veio dar uma tarefa para que eles transformassem o mundo de dentro para fora. O cristianismo é revolucionário não porque vai contra as leis civis. Pelo contrário, o cristianismo ele tem uma questão social também. Ele tem uma ordem moral, uma ordem social, porque o que Deus faz é ordeiro. Mas Deus quer transformar as pessoas de dentro para fora. Deus quer transformar as pessoas do seu interior para o exterior. O que importa para Deus não é quem está no poder, quem não está. Quem está mandando, quem não está. O que importa, Ele quer transformar a nossa vida e mostrar que Ele tem muito mais para dar do que simplesmente colocar alguém no poder ou tirar a opressão política de alguém. E Jesus Cristo vai falar isso para eles. Ele vai dizer assim, olha, tem coisas que só Deus sabe. Ele reservou para Ele. Quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais dor, não haverá mais mal, não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza. Mas até lá, vocês precisam ser minhas testemunhas. E aí a gente precisa entender bem o que é ser testemunha de Jesus Cristo. A gente primeiro precisa entender que ser testemunha de Jesus Cristo, primeiro fator que nós precisamos testemunhar é que Deus existe. Porque há muitas pessoas hoje em dia que querem negar a existência de Deus. Há muitas pessoas que querem dizer assim, essa ideia de Deus é um valor social. Essa ideia de Deus é uma criação do homem, um mito que ele criou para tentar explicar as coisas que são impossíveis de explicar somente pela razão humana. E Jesus Cristo fala assim, vós sereis mim e recebereis poder de Deus para serem minhas testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós recebemos de Deus a capacitação através do seu Santo Espírito. Aqueles que creem em Jesus Cristo já têm o Espírito Santo para nós sermos testemunhas de que Deus existe. Deus não é simplesmente uma ideia abstrata, Deus não é simplesmente um mito, Deus não é simplesmente um valor social que foi criado para assegurar a ordem e a moral. Mas Deus criou todas as coisas. Ele criou todo o universo. Há um capítulo lindíssimo de Isaías capítulo 40 que diz que Deus chama todas as estrelas pelo seu nome. É interessante a gente pensar nisso. Deus chama todas as estrelas pelo seu nome e elas se apresentam diante dele. Isso significa que Deus criou todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas e Deus mantém todas as coisas. Não é simplesmente uma ideia abstrata minha, mas se você procurar e aprofundar na ciência, você verá que todo cientista diz que há uma ordem natural. E essa ordem natural foi dada por Deus e é sustentada por Deus. Ser testemunhas de Jesus Cristo significa dizer que esse Deus que criou todas as coisas, que é santo, que é justo, que é poderoso, também nos amou, apesar de quem nós somos. E aí significa que nós reconhecemos que somos indignos de estarmos na presença de Deus, porque nós somos pecadores, nós somos maus por nós mesmos. O apóstolo Paulo, tratando desse assunto, lá em Romanos, capítulo 6, capítulo 7, ele vai falar assim que o mal que ele não queria fazer, ele faz. E o bem que ele iria fazer, esse ele não faz. Nós somos seres contraditórios, somos seres incoerentes. Nós queremos fazer uma coisa e não conseguimos. Nós queremos viver de um jeito e não conseguimos. Exemplo simples é a gente pensar em restrições alimentares que às vezes nos passam. Falam pra gente, olha, não coma isso, e a gente fala assim, eu não vou comer. 3 dias, 4 dias depois, nós estamos comendo, nos deliciando e falando assim, como é bom, né?
como é gostoso. A gente fala assim, não, agora eu vou caminhar todos os dias de manhã. E chega no sábado, a gente já não vai. Chega no domingo, tá friozinho, a gente não vai. E nós deixamos isso de lado. Nós somos seres que moralmente estamos caídos. A gente fala que vamos tratar bem, nós falamos que vamos tratar bem as nossas esposas, os nossos filhos, e é só ter alguma coisa que nos tira um pouco a paciência, a gente já não tem mais paciência com eles. Testemunhar de Jesus Cristo significa que reconhecer que eu e você somos pecadores e que Deus nos amou mesmo sendo quem nós somos. Testemunhar de Jesus Cristo também significa que eu e você testemunhamos que nós fomos amados por Deus e cremos em Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, e eu quero que você preste bem atenção aqui. Eu e você nos aproximamos de Deus porque nós cremos em Jesus Cristo. Lembrando do que eu falei logo no início aqui, Jesus Cristo morreu por mim e por você para que o nosso pecado fosse perdoado. Se eu e você podemos nos aproximar de Deus, é porque nós cremos no Senhor Jesus. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi enviado por Deus, o Filho amado, o Filho a quem Deus tem prazer. Ele foi enviado. E quando eu e você mostramos que Ele tem nos transformado, a gente pode testemunhar para esse mundo que está aí, para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que existe alguém que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Essa é uma implicação prática, uma consequência prática de nós sermos cristãos. Eu e você testemunhamos que Deus existe. Eu e você testemunhamos que nós somos pecadores. Eu e você testemunhamos que Jesus Cristo nos perdoou. Em Jesus Cristo nós temos perdão. Mas nós testemunhamos também que Deus tem poder para nos transformar. É interessante a gente pensar nisso, de que a nossa vida testemunha o poder de Cristo para transformar as pessoas. Quando eu penso nisso, eu penso em 2 homens na Bíblia. 2 homens do Novo Testamento. 2 pessoas do Novo Testamento. Eu penso em Zaqueu. Lembra que eu falei logo depois da oração que os judeus eram oprimidos pelos romanos por causa dos seus impostos? Um dos chefes dos cobradores de impostos, um dos publicanos, como eles eram chamados, ele ouviu falar de Jesus Cristo, subiu até num sicômoro para ver a Jesus Cristo e para conhecer a Jesus Cristo. E quando ele estava em cima da árvore para ver a Jesus Cristo, pense na cena. Um homem velho. Um homem que era um homem que todo mundo conhecia. Ele era um homem de certa posição social, porque ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele podia simplesmente ter chegado e falado, eu quero ver a Jesus Cristo, eu quero conhecer o filho de Davi, eu quero conhecer essa pessoa que tantos falam. Mas não. Zaqueu, mesmo com todo o status social dele, ele subiu na árvore porque ele falou assim, eu quero ver com os meus olhos quem é Jesus. E quando ele subiu no sicômoro lá, Jesus passando por ele falou assim, desça, Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa, vou ceiar na tua casa. E a hora que eles foram para a casa de Zaqueu, muitas pessoas chegaram para Jesus Cristo e falaram assim, se esse é o Messias mesmo, se ele é o Filho de Deus, ele saberia que esse homem é o pior de todos os pecadores. E não estaria junto com ele, porque ele está se contaminando com esse pecador desse jeito. Mas Zaqueu ouviu aquilo e Zaqueu tinha entendido de que Deus tinha transformado o coração dele, que Jesus Cristo tinha o transformado. E Zaqueu, ouvindo isso, fala assim, olha, realmente eu posso ter roubado alguém. Eu vou devolver em dobro, e se eu cometi alguma fraude,
eu vou devolver 3 vezes mais. Nós temos como testemunhar pela nossa vida, pelos frutos que nós produzimos, de que Deus transformou a nossa vida. Nós temos, através do nosso viver diário, capacitação pelo Espírito Santo, não por nós mesmos, não por mérito meu, não por capacidade minha, de testemunhar do poder de Deus. Mas Deus nos transforma. Nós podemos ser testemunhas de Jesus Cristo através do nosso dia a dia, através do nosso viver e da transformação que Deus tem feito na nossa vida. Quando Zaqueu falou isso, Jesus Cristo falou: hoje houve salvação nessa casa. A outra pessoa que eu me lembro na Bíblia que demonstra bem isso é Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo. Saulo, antes da sua conversão, o seu desejo era matar todos os cristãos, até torturá-los, para que eles abandonassem a fé. Mas ele teve um encontro com Jesus Cristo em Damasco e aquilo transformou a vida dele. Ele virou uma outra pessoa. E a partir daquele momento ele mesmo falou: eu sou o pior de todos os pecadores, porque eu persegui a Cristo. Ele não fala assim: eu persegui a igreja, mas ele fala assim: eu persegui a Cristo. E a sua vida foi de tal modo mudada, transformada, que ele testemunhou para todos o que Deus tinha feito na vida dele. Há um poeta inglês chamado John Milton, que escreveu vários poemas, e antes da sua conversão ele era mercador de escravos. Antes da sua conversão ele virou até um escravo, porque ele ficou devendo e cometeu algum crime. Mas Deus teve misericórdia dele, transformou. E a partir daquele momento, daquela transformação e da transformação diária que Deus estava fazendo na vida dele, ele testemunhou do poder de Deus para transformar as pessoas. Nós somos testemunhas para mostrar ao mundo o poder de Deus e para que as pessoas vejam o que Deus tem feito na nossa vida, elas glorifiquem a Deus. Então, nós somos testemunhas de Deus para dizer que Deus existe. Somos testemunhas de Deus para mostrar que Jesus Cristo morreu por nós pecadores. Somos testemunhas de Deus para dizer que Deus tem nos transformado. Somos testemunhas de Deus para dizer e pregar o Evangelho para outras pessoas. Quando Deus nos salvou, se você crê em Jesus Cristo, Deus não te chamou simplesmente para você ficar calado. Você não precisa explicar com todas as palavras o plano de salvação. Você não precisa explicar, ter conhecimento teológico como eu e outros pastores temos. Mas você pode dizer: Deus ama o pecador. E essa é uma tarefa sua e minha para a nossa vida. Isso é ser testemunha de Deus. Mas aonde nós somos testemunhas? Por onde nós formos. O texto aqui fala que eu e você devemos ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vou fazer aqui uma analogia para você entender bem. Nós devemos ser testemunhas em Lages. Jerusalém, nossa. Os discípulos deveriam testemunhar onde eles estavam. Os discípulos também deveriam testemunhar na região serrana, onde eles estavam. Eles deveriam também testemunhar em Santa Catarina, onde eles estavam. Onde eles poderiam estar. E agora, por último, eles deveriam pregar o Evangelho e serem testemunhas onde quer que eles estejam. Até nos confins da terra. E aqui os confins da terra era a Espanha, era Portugal, que era o mundo conhecido daquela época. O que eu posso aprender desse texto para mim hoje? Eu posso aprender nesse texto que essa época de pós-Páscoa, eu e você temos muito, muito o que fazer. Jesus Cristo, nesses 40 dias depois entre a sua ressurreição e a sua subida aos céus, ele preparou os seus discípulos para serem suas testemunhas, dizendo quem Deus é, dizendo que Jesus Cristo é aquele que perdoa os pecados, dizendo que nós somos pecadores e precisamos de Jesus Cristo, dizendo que nós testemunhamos através das nossas ações e da nossa vida,
e que devemos falar do Evangelho onde nós estivermos. A pergunta que eu deixo para você hoje é: você tem realmente celebrado a Páscoa e a ressurreição de Jesus Cristo e sido uma testemunha dele no seu dia a dia? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que nós que já cremos em Jesus Cristo, e eu espero que cada pessoa que vê esse programa agora, Pai Santo, creia de fato, de verdade em Jesus Cristo e creia que precisa de Jesus Cristo na sua vida, Pai. O Senhor trabalhe no coração dela. Que o Senhor refaça que nós possamos ser testemunhas vivas de Ti, Pai Santo. Que a gente possa transformar esse mundo, não pensando no mundo político, mas que a gente transforme esse mundo de dentro para fora, transformando as pessoas, Pai. Sendo testemunha e dizendo que Jesus Cristo veio para salvar e transformar as pessoas, Pai. Também quero te implorar e te suplicar, se alguém ainda não crê em Jesus Cristo e está vendo esse programa agora, Pai, que essa palavra transforme isso no coração dela, Pai. Quero te implorar que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, porque por nós mesmos não podemos fazer isso, Pai. Não podemos ser testemunhas do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e esperamos você aqui no programa Semeando a Vida Eterna e a tua visita lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Que Deus te abençoe.